Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom, queridos, nós estamos aqui nessa sexta-feira para mais um estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós estamos lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Apenas 2 versículos neste capítulo. É uma oração intercessória que Paulo vai fazer, que ele faz em favor da igreja. Como ele sempre ora pelas igrejas, você encontra esse material de uma forma muito abundante. Tessalonicenses, Efésios, lá para a igreja de Filipe, ele está sempre orando pelas igrejas. E aqui no versículos 11 e 12, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Por isso, em razão disso o quê? Porque ele falou no capítulo primeiro aí, nos 10 primeiros versículos deste capítulo, tudo que ele falou. Por isso também nós não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo propósito e bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça. Então, 3 coisas Paulo vai pedir aqui na sua oração intercessória. Por falar, queridos, em oração intercessória, ela é muito comum no Velho Testamento. Você vai ver Abraão intercedendo em favor de Sodoma, de Gomorra. Seu sobrinho estava lá, mas é uma oração intercessória que ele faz e todos nós conhecemos essa oração intercessória, o poder dela. Nós encontramos também Elias, não é? Orando, intercedendo em favor de Israel. Você vai encontrar Samuel, o profeta Samuel, intercedendo também pelo povo do Senhor. E Davi também faz isto. E de uma forma muito precisa, o capítulo 9 de Daniel é conhecido em razão da sua oração intercessória. E ali tem belíssimas lições de Daniel, quando ele se coloca diante de Deus em favor do povo que havia se pecado. Bem, Jesus, por excelência, então, nós temos aí o capítulo de 17 do Evangelho de João. Todos nós conhecemos a oração sacerdotal, essa oração intercessória de Jesus em favor da sua igreja, em favor do seu povo, em favor de todos nós, né? A igreja em todas as suas épocas. Aquela oração de Jesus valeu e continua valendo. E agora nós estamos diante de Paulo, que aprendeu com Jesus o poder da oração intercessória, que aprendeu com seus predecessores lá no Velho Testamento quanto é importante a oração em favor de outras pessoas. E aqui, como acontece em todas as outras, queridos, nós temos algumas lições preciosas sobre o poder da oração intercessória. Eu quero dizer para você que a ministração de hoje, o nosso estudo, as nossas reflexões neste momento, quer dizer uma coisa para você, quer deixar seguro no seu coração, tem um poder para mudar nosso estilo de oração e nosso estilo de súplica diante de Deus. Eu tenho certeza que a igreja, a partir de agora, com essas reflexões, nós vamos ter um foco bem maior quando se trata de oração intercessória. Então vamos lá. Qual a nossa primeira reflexão? Versículo 11, o início do versículo 11 diz assim: por isso, em razão disso, também nós não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus, olha que coisa linda, queridos, nós estamos intercedendo por alguém, pela igreja, por família, por amigos, pelos enfermos, pelas nações. Nesse momento de pandemia, estamos orando pelos que trabalham na saúde, pelo Ministério da Saúde, o ministro, seu corpo. Estamos orando pelas nações que sofrem
com essa pandemia. Então nós oramos também por todos, mas estamos diante de Deus, do Deus que tem consciência de tudo. Eu ouvi um pastor dizer, esse pastor era de Brasília, não está mais em Brasília, muitos anos esse daqui está hoje em Belo Horizonte, mas ele falou o seguinte, fez uma confissão, que é claro que eu não concordei com essa confissão. Ele disse, olha, quando eu vou viajar, eu não oro para Deus me abençoar. Mas Deus sabe que eu preciso da bênção dele, eu tenho consciência de tudo, então por que eu vou orar? É claro que eu discordei com todas as letras garrafais dessa postura. Não é porque Deus é onisciente que a gente não ore. É exatamente por isso que a gente ora. Porque Deus sabe, não é? O quão importante é o nosso clamor diante dele em favor de N necessidades na vida. O que Paulo coloca aqui, queridos, é para que o nosso Deus, olha a expressão dele. Então Deus, muito mais do que um relacionamento espiritual, o nosso Deus, ele não é apenas o Deus de Paulo. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Então, da mesma forma que Paulo orou, intercedeu, então, da mesma forma, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos. O Deus é o nosso Deus. E aqui tem um relacionamento muito grande com ele. E mais do que um relacionamento de quem ora a um Deus soberano, Jesus nos ensina que esse Deus é nosso Pai. Aqui tem também, queridos, um relacionamento de filho para pai. É muito bom o filho manter comunhão com o seu pai, num diálogo, abrir seu coração, expor suas necessidades. Não é isso que nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 15? Não é isso? Quando nós lemos? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, queridos, esta é a grande verdade, é o grande ensinamento, que quando nós colocamos para clamar, para interceder em favor de quem quer que seja ou de qual país seja, nós estamos dirigindo a Deus e dizendo, Deus, estou pedindo, é o nosso Deus, é o nosso Pai, como filho, através dos méritos de Cristo, nós estamos clamando para que Ele faça alguma coisa. Isto, queridos, é bem diferente do que Jesus fala lá em Romanos capítulo 8, quando ele se refere aos judeus, e ele diz assim, olha, vós sois do diabo, não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. É isso. Naturalmente, o filho quer satisfazer o desejo do pai. Diferente daqueles que cultuam Satanás, servem a Satanás e desejam fazer a vontade de Satanás. Queridos, nós como filhos, quando dobramos os nossos joelhos, nós entendemos que é a vontade de Deus que a gente tenha consciência das necessidades ao nosso derredor e clamamos para que Deus mude esse quadro, mude essa situação. E nós temos a certeza que estamos clamando a um Deus que ouve, que é completamente diferente daquele relato lá de 1 Reis, do capítulo 18, aqueles 450 profetas de Baal. Queridos, olha a distância nossa para os ímpios. Olha a distância nossa para os incrédulos, para os idólatras. 450 profetas. Diante do Deus que eles imaginavam que era Deus, de Baal, eles clamaram. E outra coisa, é uma cena muito triste. Eles dilaceravam as suas carnes, cortavam a sua carne, até sair sangue. Então eles pegavam uma faca, aquelas lancetas, e se dilaceravam para intensificar o clamor, intensificar a angústia do clamor e ver se dessa forma Baal pudesse responder. Mas não houve resposta. Elias,
daquele momento, assumiu uma postura até de escárnio, de zombaria. Não, vocês precisam clamar mais alto, quem sabe ele está dormindo, pode acordar, está cuidando de algum negócio dele, e ele pode ouvir e atender vocês, clame mais. Então veja o desespero, a aflição e a dor daquele clamor, que ficou sem resposta. Não tinha resposta. O que Jesus garante, o que a Bíblia garante, é que quando nós nos dispomos a interceder, Deus ouve as nossas intercessões. Paulo aqui está intercedendo pela igreja. Era o cuidado dele com a igreja. Isso aqui, hoje o nosso cuidado às vezes é com a família, com a nossa esposa, a esposa com o esposo, com os nossos filhos, com questões do lar. Implica tantas necessidades, queridos, finanças, às vezes problemas dos relacionamentos conjugais, problemas de saúde. Nós temos que administrar N questões da nossa casa. Então, o que a Bíblia nos deixa com muita convicção e bem certo é que Deus responde às nossas intercessões. Existe um poder na oração intercessória que os judeus não conheceram, porque Jesus disse que eles eram filhos do diabo, esses aí que procuravam matá-lo, mas que resistiam o mover do Espírito Santo, que resistiam a Jesus, que resistem até hoje à mensagem da cruz. Então João 8 diz: vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o desejo do seu pai. Ao contrário, nós somos, pelas eternas misericórdias de Deus, nós somos filhos do Altíssimo, lavados pelo sangue de Jesus e transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Então Paulo, ainda nesse versículo, vai dizer assim: olha, eu não cesso de orar por vós. Eu não cesso. É uma intercessão contínua, é uma intercessão ininterrupta. O tempo todo Paulo está clamando, o tempo todo Paulo está intercedendo. Então, queridos, ele tinha esse espírito voltado pelo clamor a favor do seu povo. Uma oração persistente. Essa oração persistente é uma oração que você acredita no resultado dela. Tá? Nem sempre o resultado vem imediatamente. Aí você tem que orar uma semana, um mês, um ano. Tem pessoas que oram 10 anos, tem pessoas que oram 20 anos para ver a resposta desse clamor. Deus é surdo? Não. Deus tem má vontade de atender às nossas súplicas? Também não. Pela Bíblia, Deus tem prazer na oração do justo. Né? E muito pode, em seus efeitos, a oração do justo. Mas o ministério da intercessão, todo mundo tem que ter. Quem é que tem ministério da intercessão? É o povo de Deus, queridos. São salvos. São salvos. Não é que o irmão, a irmã tal, elas oram com mais intensidade e eu não. Acho que esse ministério da intercessão, ele pertence a todos nós. Todos nós. E Paulo, então, ele realmente dá esse testemunho pessoal, não é? Aqui é um testemunho pessoal de Paulo. Mas esse testemunho pessoal de Paulo, queridos, é o testemunho que eu preciso ter como servo de Deus. É o testemunho que você precisa ter como serva de Deus. É o testemunho que todos nós, seja homens, mulheres, jovens, adolescentes, até crianças, é o testemunho que todos nós precisamos ter. Eu não cesso de orar por vós. Ali está no plural, não cessamos de orar por vós. Ali Paulo sempre está incluindo Timóteo, sempre está incluindo seus companheiros de viagem, eles estão juntos ali orando. Mas esse é um testemunho pessoal de todos nós, tem que ser da igreja. A igreja, queridos, ela sempre enfrentou seus desafios. Ela tem o inferno como adversário, tem os demônios como adversário, tem Satanás como adversário.
E para a gente romper esses adversários, é só de joelhos. É verdade que nós temos as nossas irmãzinhas de oração, os nossos irmãozinhos de oração, e eles parece que dão uma ênfase muito maior que muita gente na oração. Mas a igreja não pode viver apenas de oração desse ou daquele irmão consagrado. Essa é a missão de todos nós, tem que ser o nosso testemunho, tá? De todo o tempo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1,4, é comum na vida dele. Fazendo sempre com alegria súplica por todos vós. Ele está aqui diante da igreja de Filipe. Né? Ele vai dizer, eu faço e faço com alegria, não é constrangimento, não é movido assim como se eu fosse um carro de roda travada que não sai do lugar. Não, ele vai com muita alegria. Lá em Colossenses 1,9, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua verdade. Paulo orando. Então é um compromisso da nossa alma com o reino de Deus. Saber que Deus precisa dos seus intercessores. E quando Deus olha para a sua igreja, tenha ela 1.000 pessoas, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão de pessoas, Deus está vendo em todos esses a figura de um intercessor. Então, a igreja depende de nós, o reino de Deus depende do nosso clamor, nesse aspecto de intercessão. O Brasil precisa da nossa intercessão, os países precisam da nossa intercessão. Os que estão longe de Deus, hoje, da ignorância, precisam que nós intercedamos também em favor deles. E agora, a gente vê aqui, queridos, que Paulo está dizendo assim, ele faz isso, ele diz, orar sem cessar, o tempo todo Paulo está orando. Sabe o que me faz lembrar aqui? Sabe o que me faz lembrar? Esse espírito intercessor de Paulo me faz lembrar de uma irmã muito especial na Bíblia, chamada Ana. Por que ela é uma mulher muito especial? Eu vejo que Ana é uma mulher diferenciada. Porque quando você veja o testemunho de Ana, lá em Lucas capítulo 2, você vai ler assim. Olha só, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, que era viúva, de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Parou aqui, queridos, para ver o exemplo de uma vida consagrada à oração intercessória. Olha aqui, Ana tem muitos predicados aqui. Uma mulher que se casou, o casamento durou muito pouco. 7 anos. Aqueles 7 anos, a pessoa está em lua de mel. Eu entendo que 7 anos a pessoa está em lua de mel. Pelo menos eu parando e pensar que hoje eu tenho 46, eu vou fazer 47 anos de vida conjugal, casado com a mesma mulher. Quando eu olho para vocês que têm 6 anos de casado, 4 anos de casado, 10 anos de casado, a ideia que eu tenho é que você está em lua de mel. Essa mulher, o marido morreu com 7 anos de vida conjugal. Ficou jovem, não se casou mais, não sei a razão porque ela não se casou, se não interessou, ali ela resolveu parar. Não sei os motivos, se ela teve proposta de casamento, não sei. Era viúva, ficou viúva, está com 84 anos.
E no alto dos seus 84 anos, ela não sai do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e corações. Eu vou dizer uma coisa para você como pastor. Pensa em duas coisas difíceis de você praticar com perseverança, com profundidade. É a oração. Você levanta 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, toda noite eu levanto, de madrugada para orar, sai do quarto e vê aqui, esse quartinho aqui, esse aqui é meu quartinho de oração, que é meu quartinho de trabalho. Mas às vezes, a gente acorda, eu acordo à noite para orar, mas eu confesso para os irmãos, às vezes eu acordo e meu corpo fica pedindo, fica na cama mais um pouquinho, e eu caio fora da cama na hora, porque se eu ficar mais um pouquinho na cama, eu vou dormir. Levanto, vou ao banheiro, aí passa uma água lá, vai para o quartinho orar. Não é fácil, queridos, você manter uma vida de oração. Eu confesso que é difícil. E outra coisa, e o jejum? O jejum é um reforço para a oração. Se você não tiver um propósito firme de jejuar e de orar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem oração e muito menos jejum. Nem jejum e nem oração. Porque parece que é mais fácil eu depender da sua oração. A minha família depender da sua oração. Os meus problemas dependerem da sua oração. Eu saio por aí pedindo oração para todo mundo, mas eu mesmo não oro. Os meus joelhos não se dobram. E quando eu dobro os meus joelhos, eu não consigo concentrar nesse Deus onipotente. E você vê aqui, queridos, a perseverança de Paulo. O testemunho pessoal dele, né? E dessa mulher profetisa aqui, dessa Ana. E eu te faço uma pergunta aqui. Quantas Anas nós temos hoje? Quantas Anas, assim, essas mulheres tão específicas. Essa aqui é profetisa, essa aqui era viúva, não quis mais se envolver com família, com casamento, ela preferiu se consagrar a Deus. 84 anos, não saía do templo, oração, jejum, o tempo todo. Quantas Anas nós temos hoje? Se forem Ana, se não forem Ana, se for José, quantos Josés nós temos hoje que possam dizer assim, olha, estamos clamando pela igreja, estamos orando pelo povo de Deus, estamos orando pelas famílias, estamos orando pelo nosso governo, estamos clamando pelos incrédulos, estamos clamando. E dizer assim, que Deus procurou alguém para orar, para clamar, e Deus conseguiu achar alguém que tapasse a brecha do muro. Bom, vamos então caminhar, porque Paulo aqui, ele faz 3 pedidos na sua oração intercessória pela igreja de Tessalonicenses. Quais são esses pedidos que Paulo faz? Primeiro, queridos, é até assim, parece meio estranho o primeiro pedido de Paulo, porque Paulo diz assim, eu oro para que Deus vos torne dignos da vocação. Cuidado com essa expressão. Para que Deus vos torne dignos. Não é para que vocês sejam dignos. Porque dignidade eu não tenho. Dignidade você não tem. Dignidade nenhum homem, nenhuma mulher, por melhor que seja, tem. Então, ele não ora para que nós sejamos dignos. Ele ora para que Deus nos torne dignos. É diferente. Não é? Uma coisa é eu achar que eu sou digno. Outra coisa diferente, queridos, é Deus nos tornar dignos. Você vai ser pastor? Explique esse negócio. Como que é isso? Eu sei que eu não tenho dignidade, que ninguém tem dignidade, que só Jesus tem dignidade, que tudo é graça de Deus. Então qual a diferença em eu ser digno e Deus me tornar digno? Paulo ora para que Deus o torne a igreja digna, torne os irmãos dignos. Como é possível? Como é que se dá? Como que isso se aplica?
falar como isso se aplica? Como isso acontece na prática? É só olhar a primeira carta dele, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Porque lá mostra como essa dignidade se dá na nossa vida. Porque 1 Tessalonicenses 5, 24 diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. E aí o versículo 24 vai dizer: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então note, queridos, que esses atos são atos de Deus na nossa vida. A santidade é um ato de Deus na nossa vida. Todos os atos redentores da nossa vida são atos de Deus na nossa vida. Vou te exemplificar. Vou exemplificar isso para você. Imagina uma corrente de ouro. Vou pegar uma correntinha de ouro aqui, não tem uma correntinha de ouro aqui, mas imagina uma correntinha de ouro. Essa correntinha de ouro, ela tem vários anéis. Esses anéis se entrelaçam e formam essa corrente de ouro. A nossa salvação, todos os atos da nossa salvação é como uma correntinha de ouro, com seus vários anéis. Deus nos amou, Deus nos chamou, o Espírito Santo fez com que nós ouvíssemos o chamado, o Espírito Santo nos levou a aceitar Jesus como Salvador, o Espírito Santo nos convenceu de que nós somos pecadores, nós confessamos os nossos pecados, confessamos Jesus como nosso Salvador, e Deus nos perdoou, Deus nos justificou. Olha a corrente sendo formada. Mas quem faz essa corrente de ouro é o supremo arquiteto do universo. Entendeu? A nossa salvação é como uma corrente de ouro. Quem é que faz essa lindíssima corrente de ouro? É o grande arquiteto do universo. Então, queridos, Deus está pegando a dignidade de Jesus e colocando sobre nós, nos fazendo dignos do reino de Deus. Ele nos faz. Nós não somos. Nós não somos como se de nós mesmos tivesse alguma virtude. Deus coloca sobre nós a dignidade que é de Jesus. Ele é digno. E Deus nos reveste com essa dignidade. Olha a oração que Paulo faz. Né? Para que Deus torne os irmãos, para que Deus torne a igreja digna da sua vocação. Qual é a vocação da igreja? É o reino de Deus. A nossa vocação, queridos, é o reino de Deus. E aí o versículo 24, lá de 1 Tessalonicenses 5, diz assim: Deus é fiel e Ele fará isso. Porque Deus é fiel, Deus vai fazer isso. Bom, aí Ele vai fazer seu segundo pedido nessa oração intercessória, para que Deus cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente precisa orar mesmo? Se Deus conhece tudo, por exemplo, qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Deus não sabe qual é o propósito? E a gente precisa orar em favor desses propósitos? Oh, queridos irmãos, veja Daniel, se inspire em Daniel. Daniel estava dentro do propósito de Deus. Mas olha, o inferno se opôs à oração de Daniel, para que se opôs ao anjo que trazia a resposta, para que a oração de Daniel ficasse sem a resposta. Deus ouviu, mas o mundo tenebroso de principados, de potestades, de espírito da maldade, de espírito dominadores, esse mundo fechou em cima de Daniel. Como fecha em cima de mim, em cima de você, em cima da igreja.
E Deus nos ensina a caminhar de joelhos, rompendo essas barreiras espirituais. É como Jesus naquele barquinho, queridos. Isso. Atravessando lá o mar da Galileia. Jesus sabia do vento que viria? Sabia. Jesus sabia das tempestades que viriam? Sabia. Jesus sabia do perigo que aquele barquinho corria? Sabia. O que foi que ele fez? Foi deitar na polpa do barco e foi dormir. Até que os discípulos pudessem chamar Jesus e clamar por Jesus. Queridos, Deus sabe de tudo na vida. Deus conhece a minha trajetória, Deus conhece a sua trajetória. Aí você vê assim, qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual o propósito que Deus tem para a nossa igreja? Qual o propósito que Deus tem para a liderança da nossa igreja? Qual o propósito que Deus tem para os membros da igreja? Qual o propósito que Deus tem para membros da nossa família que hoje estão distantes de Deus? Você sabe que Deus tem propósito com isso. Mas parece que as coisas estão andando à contramão. E aí, queridos, é que Deus conta com os nossos joelhos. Deus quer que nós tenhamos participação nesse ministério, na vida gloriosa da igreja. Deus quer que nós tenhamos participação, e aqui está a nossa vida de intercessão. Agora, você sabe que até para a gente desejar esses propósitos de Deus, nós dependemos de Deus. Não é? Porque o agir e o desejar, porque Deus é quem efetuou em vós tanto querer como realizar. Então esse desejo que nós temos de encontrar com Deus, que os nossos parentes, os nossos amigos têm, ou às vezes não tem nenhum, mas você sabe que Deus tem plano por eles. O que a gente faz? Vai aos pés do Senhor. Deus desperta. Deus abre os olhos. Deus abre a mente. Deus quebrante o coração. Senhor, dê convicção de que o Senhor é o Deus poderoso. O tempo todo nós estamos clamando. E essa obra da fé, queridos, é que a nossa fé, ela precisa ser operosa. Né? Deus espera que a gente seja bem produtivo. E aí, irmãos, o terceiro pedido de Paulo, nessa oração intercessória, é a fim de que o nome de Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça. Duplo, né? Paulo agora vai aqui, queridos, pedir a glória de Deus. Bom, qualquer projeto nosso, qualquer atitude nossa, qualquer anseio nosso, na nossa caminhada de homens de Deus, de mulheres de Deus, só tem sentido que ele se for para a glória de Deus. É o que Paulo pede aqui. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Porque, por melhor que seja um sonho nosso, um desejo do nosso coração, por mais agradável que alguém acha que esse sonho seja, esse desejo seja, mas se não for para a glória de Deus, ele não tem significado e não será bênção para ninguém. Então, o que Paulo nos ensina aqui nessa oração intercessória é que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. Ô irmãos, será que esta é a grande verdade? Em tudo que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, fazemos. Todos os dias a gente toma decisão. Todos os dias nós temos as nossas ações e nossas reações. Todo dia a gente está envolvido com uma série de questões. A nossa mente, enchemos a nossa mente de ideias, de projetos. Deus vai ser glorificado nisso. Nós estamos preocupados com a glória de Deus, ou nós estamos preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade, nós estamos preocupados com a nossa vida, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, mesmo que isso não mude em nada para a glória de Deus. Será que os crentes estão dizendo assim, eu não estou nem me lixando com isso, não é? Eu quero que as coisas dê certo para mim, mas de que forma? Deus vai ser glorificado
vai ter proveito nisso. Então Paulo ensina duas coisas aqui nesse pedido. Primeiro, para que Jesus seja glorificado em nós, e segundo, para que nós sejamos glorificados nele. Notou? Não é isso aí? É o finalzinho aí, versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, vírgula, e vós, vírgula, nele, segundo a graça. Entendeu? Isso aqui. Porque uma coisa é Deus ser glorificado em nossa vida. E a outra coisa diferente, que todos nós queremos, é sermos glorificados em Jesus. Mas o que significa, queridos, a igreja ser glorificado em Jesus? Porque a glorificação em Jesus é o último ato da nossa salvação. Quando nós recebemos o nosso corpo glorificado, quando nós nos unirmos com Jesus, e a nossa união será para todo sempre com Jesus. Aí nós teremos glorificado, a glorificação da igreja, a glorificação dos salvos é o ponto mais alto, é o último estágio da nossa salvação. Aí, como ele é, diz a Bíblia, nós seremos também. Então, mas para a gente ser glorificado em Cristo, primeiro, Jesus precisa ser glorificado em nós. E Jesus não será glorificado em nós se a gente tem um coração duro. Se nós somos rebeldes, se nós somos desobedientes, se nós temos uma preguiça espiritual, não lemos a Bíblia, não oramos, não jejuamos, não estamos interessados com o reino de Deus, estamos interessados com o nosso reino. Eu quero o meu reino. E aí, queridos, se Deus hoje não pode ser glorificado na minha vida, eu pergunto, como poderei eu ser glorificado nele, lá na eternidade? A oração de Paulo é muito teológica, muito teológica. Então, hoje é a glória de Cristo em nós. Amanhã é nós, seremos nós na glória de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, olha que coisa linda, não é? E quando mais... Tem um negócio interessante aqui nesse versículo, porque Paulo diz assim, para que o nome, você sabe, irmãos, que uma das coisas mais preciosas que nós temos é o nosso nome. Ou seja, você não vai permitir que ninguém brinque com o seu nome. Não é? Se nós pegarmos o seu nome e ficarmos fazendo chacota com o seu nome, envolvendo o seu nome em conversa mole, conversa fiada, você vai reagir, com certeza você vai reagir. Por quê? Porque o nome é a coisa mais preciosa que nós temos. Porque o nome não é apenas uma identidade. Você fala assim, Joaquim Vidal. Não, Joaquim Vidal não expressa apenas uma identidade. Joaquim Vidal vai traduzir caráter, vai traduzir personalidade. Com caráter você vai saber quais são os meus defeitos, quais são as minhas virtudes, não é? Quer saber o que é que pesa mais, se são os defeitos, se são as virtudes. Ou quer saber qual é a minha personalidade, a forma como vou agir, como vou reagir, a forma como eu vou me relacionar com todo mundo. Então, isso aí está no nome. Seu caráter, a sua personalidade, a sua história de vida está no seu nome. É por isso que muita gente, de repente, briga, invoca a justiça, invoca a liderança da igreja, grita, resiste um bocado de jeito, diz, olha, colocou meu nome onde não devia ter colocado. E aqui, queridos, a oração de Paulo é assim, Senhor, para que o teu nome, o nome do Senhor Jesus, o nome dele, a glória dele, a vida dele, tudo que Jesus é, na sua formosura, na sua divindade, tudo que Jesus é no seu propósito redentor,
para que ele seja o nome dele seja glorificado em nós. Aí olha para você e diz, olha, tem muita gente que não leva a a vida cristã a sério, mas essa irmã leva a vida cristã a sério. Esse irmão aí leva a fé que abraçou com uma seriedade muito grande. É o nome do Senhor, queridos. É o nome do Senhor. Então, veja a responsabilidade que pesa sobre as nossas vidas. Aí Paulo vai dizer lá na frente, na carta aos Filipenses, ele vai dizer assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Doutor? Qual é o padrão de comportamento na vida cristã? Quando a gente tem como foco glorificar, honrar o nome do Senhor Jesus, doutor? Porque Paulo diz assim, olha, vocês sempre foram obedientes quando eu estive presente. Quando vocês estavam debaixo dos meus olhos, do meu olhar. Vocês foram obedientes. A obediência de vocês é muito maior quando eu estou longe, quando eu estou distante. Viu? Que pérola. Meus irmãos, essa é a natureza da igreja. Essa é a natureza do povo de Deus. Essa é a natureza da igreja que tem compromisso com o reino de Deus. Essa é a natureza da igreja, dos crentes que tem compromisso com a fé. Você pode estar aqui, junto com a igreja, reunido com a igreja, com o povo de Deus. Você pode estar lá na Índia, na China, no Japão. Você pode estar em qualquer país da África. Você pode estar em qualquer país da Europa. Você pode estar na América do Norte. Não interessa, daquelas ilhas ali, da América Central. Pouco interessa. A sua obediência, o seu compromisso é muito maior quando você está longe. Longe dos olhos de todos. Por quê, queridos? É a nossa consciência da presença de Deus, da consciência de Deus. Muito bem, eu quero terminar aqui o meu estudo. Então você viu aí o poder que tem a oração intercessória. E aí, queridos, eu quero terminar exatamente como eu comecei, porque a gente começou dando uma olhadinha que, lá no Velho Testamento, que a oração intercessória não é uma coisa assim da igreja, né? Ela é lá do Velho Testamento. Nós falamos sobre Abraão, foi um grande intercessor da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós vimos Samuel, juiz, intercessor do povo de Deus. Nós encontramos Elias também, lá no monte, clamando, orando, suplicando em favor do povo de Deus. Nós encontramos capítulo 9 de Daniel e o capítulo 17 de João, são dois capítulos especiais quando o tema é oração intercessória. Por quê, querido? Bom, João 17 todos nós sabemos, né? A oração sacerdotal de Jesus, ele como sacerdote fazendo intercessão. Então, nesse aspecto, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Mas o capítulo 9 de Daniel, ele é muito interessante. É claro que eu só vou destacar, não vou comentar nenhuma dessas características, mas são características do poder que tem uma oração intercessória. Não é? Se você pegar a sua Bíblia e dar uma olhadinha lá depois, você vai ver o seguinte, que a oração intercessória de Daniel é até em resposta a uma palavra do Senhor. É em resposta àquilo que Deus disse. Né? Em resposta a uma palavra de Deus, Daniel se colocou nessa brecha de intercessão. Uma segunda característica que a gente vê, queridos, é o fervor desta oração. Né? A forma como ele se coloca diante de Deus e derrama sua alma. O versículo 5, a forma humilde como ele intercede pelo povo do Senhor. Ele vai se identificar de uma forma muito humilde, como pecador diante do Senhor. E lá no versículo 5.
E aí, meus irmãos, do versículo 5 até o versículo 15, ele vai fazer confissão pelo pecado do povo. O tempo todo ele confessando o pecado do povo. E note que essa é uma ênfase das orações intercessórias. Pedir que Deus perdoe. Você vai orar pelo Brasil? Deus perdoe o pecado da incredulidade. Perdoe o pecado de rebeldia no Brasil. Perdoe o pecado da falsa religiosidade ou da religiosidade, porque cristianismo tem nada a ver com religiosidade. Perdoa o pecado da corrupção no Brasil, é muito grande o pecado da corrupção. Então, nós temos que confessar o pecado do Brasil, o fetichismo do Brasil, invocando os demônios, cultuando os demônios. Deus perdoa a cegueira desse povo. Então, Daniel, do versículo 5 até o 15, lá no capítulo 9, ele só vai confessar o pecado do povo do Senhor. E aí, queridos, tem aí os 4 versículos, 4, 7, 9, que ele vai focar uma questão interessante, que é a dependência nossa de Deus. Nós temos uma dependência do Senhor. E essa dependência nossa justifica essa vida de sacerdote, de sacerdotisa, o tempo todo clamando, intercedendo em favor do povo. E os versículos 16 a 19 vai fechar como Paulo fecha essa oração aqui. Você vai ver que esses últimos versículos, a partir do 16 até o 19, o profeta Daniel vai focar a glória de Deus. Né? Que tudo isso que aconteça, essas mudanças de um povo que abandonou a Deus, esse agir favorável de Deus, seja para a glória e seja para o louvor do nome dele. Bom, 2 belos capítulos para ilustrar o que Paulo está fazendo. Uma na vida de Daniel e outra na vida de Jesus, mas nós temos muitos outros exemplos. Bom, queridos, é isso. Esses 2 versículos muito ricos. Grande abraço, queridos. Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa fazer de cada um de nós intercessores que correspondam aí os propósitos de Deus, os anseios de Deus. Tenham uma noite abençoada. Também amanhã, sábado, um sábado abençoado em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, na paz